Serjão Foguetes rebate Igor 3K. Será que é realmente o que a internet está falando? Que ciência sem fim era realmente ciência sem mim? Vamos ver o que Serjão falou na sua resposta para o 3K do Flow. Serjão, a sua reputação está em jogo, ninguém vai querer trabalhar ou fazer parceria com você se você ficar quieto, isso pode te atrapalhar muito. Complicado isso aí, hein, cara? Complicado. Boa. Vou ficar quieto, não, cara. Vou ficar quieto, não. Ai, ai, O ai. Vamos falar que a gente gosta de Igor lá falou um fofoca. monte de coisa, tem todo mundo aqui perguntando. O Igor falou um monte de coisa, cara. Boa parte das coisas que ele falou lá não procedem, tá? Ó, vou ler. Chamou o Igor de mentiroso. Será que o Igor falou? Olha que o Igor falou com sangue nos olhos. E pelo que o Igor falou, me pareceu que ele falou a verdade, né? Vamos ver se o Serjão tem provas Aqui para irrefutáveis. vocês, tá? Não vou mostrar, mas vou ler de mensagens que eu tenho Mostra trocado pra com o Igor, gente. tá? Isso ele esqueceu, que ele trocou mensagem comigo, né? Chamou o Igor de lerdo ainda, hein? Chamou o Igor de lerdo. Vocês são provas. Então o lance era o seguinte: quando ele fala lá que eu tinha que entregar 3 programas por semana, tá errado, mentira. Tá? O combinado. E ainda chamou de mentiroso. Ó, não aceitava. Eu preciso da resposta do Igor, porque chamou de lerdo, chamou de mentiroso. Com ele no segundo, a partir do seu. Porque o combinado com o Flow sempre foi eu fazer um programa por semana. Tá? Lá no começo era um programa por semana. Depois passou para 2. Quem pensou em fazer 3 fui eu quando o negócio começou a dar certo. Beleza? No setembro, não, em junho do ano passado, nós sentamos para conversar e o que ele mandou para mim foi o seguinte: ó, ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Não, esse é 9 programas por mês. O Igor, no vídeo dele, falou que era 3 por semana. Aí, já tá errado. Quem que tá fugindo dessa história? Ou é 2 por semana, ou é 3 por semana. Porque aí, pra fazer 3 por semana, dá 12, né? Será que o Serjão tá igual meus entregadores? Eis a questão. Vamos ver. Aí, se o mês tem 4 semanas, divide aí 9 por 4, você vai ver quanto que dá. Que não dá 3 por semana. 3 por semana seriam 12 por mês. Então, Será que o Igor 3K não sabe fazer conta? Não fez as contas e antes de postar o primeiro vídeo? erro aí. Segunda coisa que o combinado, que ele fala que eu apresentei projeto para ele que ele recusou todos, né? Teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação de Sacani. Tá? Aí ele fala aqui que o contrato com os hosts vão ser todos de acordo com a volumetria, papapá, papapá. E ele fala, olha o que ele fala aqui. Gente, mas vocês sabem na onde que começou essa treta, né? Do Sacani. O Sacani terminou o podcast, encerrou o podcast dele e tava tranquilaço, não deu BO nenhum. Mas no primeiro podcast que teve, que o Monark fez, eu esqueci o nome agora, eu sou ruim com o nome. O host do Redcast falou que Serjão tava trabalhando de graça pro Flow. Gente, eu preciso de alguém assim trabalhar para mim de Teremos graça. novos conteúdos para preencher a grade do canal, que é exatamente o que eu tinha proposto para ele. Falou, cara, vamos fazer conteúdos novos? E está aqui na mensagem que ele me mandou, entendeu? Ele me mandou a mensagem. Então, de ter uma editoria fixa de ciência no Flow, eu propus isso para ele, porque programa de ciência no Flow sempre dava. E isso é verdade. Todo programa, todo podcast que o Sérgio Sacani aparecia era recorde de audiência. Esse cara, ele sabe falar de diversos assuntos. Então, tipo assim, ele vai no Vilela, ele fala de inteligência artificial, o trem bomba. Ele vai em outro programa, ele pode falar, sei lá, de Fórmula 1. O trem bomba. Esse cara sabe, esse cara sabe fazer a audiência. Bom, entendeu? E ele topou, tanto que ele me escreveu aqui, ó, entendeu?
e de fazer novos programas na grade ali enquanto eu estivesse viajando. Ó, e isso a auditoria no Flow, o que ele quer dizer? Que igual ele vai lá no Vilela de vez em quando, ali no Inteligência Limitada, igual ele tava aí no Redcast, que nem é o podcast dele, que tava indo fazer um programa no Redcast e tava furando o seu programa no Flow, era ter um quadro específico dentro do Flow, que é o podcast principal, que o Ciência, eu já ia falar Ciência Sem Mim, o Ciência Sem Fim estava dentro do guarda-chuva do Flow. Então a proposta dele era fazer um quadro no podcast principal, que era o Flow, sobre ciência. E isso seria interessante porque o Sergião leva muita Então é audiência nos isso, cara. programas Então, dele. boa parte das coisas que ele fala ali não procede, porque ele esqueceu que ele mandou mensagem para mim, entendeu? Ele não costumava responder as mensagens, né? Isso aqui foi quando a gente foi fazer, foi revisar. Ó, Sergião falando que Igor não responde mensagem, só manda mensagem para mandar fake news. Então ele não, ó, sabemos que o Igor é igual eu, não responde mensagem de ninguém. Se mandou mensagem, sem número, seja breve, o vai ficar contrato, arquivado. tá? Foi revisar o contrato, tanto que depois eu até falei para ele que ele não me respondia, ele não me mandava o contrato. Falei, cara, pelo amor de Deus, cara, me manda o contrato para eu assinar Me manda o contrato, por favor. Me manda o logo, contrato. entendeu? Então, assim, tem lá, boa parte daquilo lá que ele falou Complicado isso, hein, Igor? Complicado. Você faz, fala e não manda o contrato. lá, cara, não procede. E eu tenho aqui mensagem dele falando comigo aqui. Acabei de ler para vocês, tá? Acabei de ler para vocês aqui. Provas. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal. Teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação do Sacani. E ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Não são 3 por 9 semana, programas por eram mês. 9 por mês, o que daria 2. Gente, por que 9 por mês? Porque às vezes tem 4 semanas, às vezes tem 5. Nunca dá, tipo, 4 semanas redondo um mês, entendeu? Porque senão teria que ter 28 dias. Só fevereiro tem 28 dias. Então sempre sobra, passa, então 9. Para fechar os 2 por semana. Por semana, tá? Basicamente, e é isso que ficou combinado, tá aqui mensagem dele. Então, cara, Rinite. ele que preste atenção e leia o WhatsApp dele antes de sair falando bagaça por aí. É só isso, tá? Ó, Serjão falando que o Igor, novamente, que o Igor sai falando fake news porque ele não lê as mensagens que ele mesmo enviou. Tá igual eu, envio as coisas e depois esqueci que eu falei as coisas pra pessoa. Mas eu cumpro o que eu falo, tá? Se eu falei, eu Sem cumpro. contar os vários programas que a gente fez em Brasília, né, do ano passado. Primeira vez que eu estava em Brasília, programa, tá? Ó, aí já é outro ponto. Que o Igor falou que o Sergião direto estava em Brasília. Ele acabou de falar que ele estava em Brasília fazendo programa. E programas de altíssima audiência, cara, tá? De altíssima audiência. Fiz programa, eu e o Henrique, fizemos programa da Gemini, eu, o Henrique e o Domingos, fizemos programa da Apollo. Fizemos até aquela zoeira lá, né, de dele ter acreditado ou não com a pisou na Lua, depois viu que não era tão zoeira assim. Infelizmente. Fizemos programa com o Ian Einstein. A gente fazia programa fizemos programa com Einstein Júnior, fizemos. Einstein Júnior? Nunca ouvi falar. Quem que é? Eu vou ter que pesquisar. Quem que é Einstein Júnior? É filho do Einstein? Programa Pedrão. com o Pedrão, vários, fizemos programa de notícia, vários, entendeu? Então, toda vez que eu estava lá em Brasília, eu fazia o programa. O problema todo, para vocês saberem aqui, qual foi o grande problema? É que o ano passado eu fiquei 2 meses no Mato Grosso. Fiquei 2 meses fora. Fiquei 2 meses fora. Foda-se. No programa, vou viajar 2 meses. O que é 2 meses de atestado? Entendeu? E esses 2 meses no Mato Grosso aí, isso aí sim, cara, acabou detonando. Mas eu tinha dado a solução. Lembra que as meninas fizeram programa lá no Ciência Sem Fim? Lembra que o Álvaro Machado fez programa no Ciência Sem Fim? Essa história tá igualzinho aconteceu com o meu entregador esse final de semana. O entregador, para entregar o sorvete que a gente faz, e aí ele entra meio-dia.
Na hora que deu 12h20, ele falou assim: Douglas, seguinte, DG, seguinte. Eu não vou porque eu tenho compromisso em outra cidade. Mas, eu arrumei outra pessoa para pôr no lugar. Tá igual o Serjão. Não vai trabalhar, mas põe outra pessoa para fazer o seu programa. Mas seguinte, o entregador nosso tinha experiência, igual o Serjão. Ele mandou outro lugar. Fala se fez o serviço. Fala se fez o serviço. Embananou o serviço de todo mundo, era cliente chegando pra toda a banda, é igual aconteceu aqui. O que é 2 meses, gente? Eu não vou, eu mando outro lugar. Só o atestado. Quem deu aquela ideia lá fui eu. Para quê? Para o Ciência Sem Fim não ficar sem programa. E eu É o que o entregador fez. Ele não foi e mandou um banana no lugar pra gente não ficar sem entregador. Resumindo. Não deu expliquei certo. para eles, galera, terminando esse semestre, no próximo semestre eu vou estar ok. Então, no É o seguinte, ó. Meu Deus. Terminando esse semestre, gente, ó, não vai dar. Complicado isso, cara. Ó, o Sérgio falando pra mim. Complicado isso, cara. Mas próximo semestre, ó, esse mês não dá. No próximo, se tudo correr bem, eu tô aí. Complicado. próximo semestre, qual Eu não deixo seguir. É que eu não consigo falar. Ó, pelo jeito que o Igor falou, então, o Igor 3K, nesse ponto, tá certo. Aero ciência sem mim. No próximo semestre a gente resolve. foi o combinado? Aqui, acabei de ler para vocês a mensagem. Ah, lembrei desse coisa aqui, ó. Pera aí, que eu vou procurar o meme. É o Renato Cariani, o Igor 3K e o Serjão falando, ó. Vou achar aqui, rapidão. Olha o Igor 3K e o Serjão Foguetes combinando. Ó, Será que você consegue vir pelo menos aí umas 3 vezes por semana? Ô, Sérgio. lógico. 3 vezes por semana é o dia que eu mais gosto. Domingo é segunda. Segunda não, né? Porque Segunda é um dia bom. Sim, mas segunda é perto de. É, depois. É antes de domingo, né? É, e o que tem? Porque, tipo, domingo é o dia da bagaceira e Sim, segunda. exatamente. Aí segunda-feira é o dia de arrumar o corpo, né? Mas segunda não tem que descansar o domingo? Ó, o dia perfeito pra mim. Terça-feira, eu já descansei a segunda. Quarta e quinta. Terça, quarta. Seguido, né? É. Caralho, é foda também seguido, não? 3 dias seguidos pra trabalhar, pesadíssimo. Terça, quarta e sexta? Terça, quarta. Ficou bom. Aí melhorou a proposta. Terça, quarta e sexta. Terça. Se você treinar 3 vezes por semana, dá pra gente treinar o teu corpo inteiro. Descobrimos a conversa do Sacane. Então foi assim que o Monark gravou Sacane e Igor 3K combinando a escala 1/6. Trabalha 1, descansa 6. Tem que ser assim, gente. Home office, escala 1/6, esse negócio de trabalhar é complicado, cara. Que eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Acabei de ler a mensagem que ele me mandou aqui, ó. Tá aqui no meu WhatsApp, ó. Bonitona aqui, ó. A mensagem que ele acabou de. Ó, que ele tinha... Caralho, ó. Pera aí, gente. Pera aí que dá pra ler. Olha só. Essa última mensagem aqui fala do contrato. Contrato. Conteúdos para preencher a grade. Ó. Recorrência em outros podcasts pode representar quebra de contrato. Foguete vazou. Isso ele não fala. Será que ele vai falar que ele tava lá toda semana no Redcast? Segundo o host do Redcast, Serjão tava recebendo lá. Tá, ele falou, tem vídeo, se vocês quiserem eu mostro, eu trago aqui. Ele falou, e aqui, ó, gente, ó, nessa mensagem aqui, ó, se vocês printarem, for lá e printarem, fala que
recorrência em outros podcasts é quebra de contrato. Então, quer dizer que, gente, vou falar a verdade. Já teve vez de funcionário meu vir, freelancer, e falar assim: DG, é o seguinte, eu vou trabalhar para você no final de semana e para o concorrente em outro. E a gente reveza de 15 em 15 dias. O que você acha? Eu falei, nem fudendo. Você é louco. E aqui é o que aconteceu. Serjão Fuites quebrando o contrato, não indo no podcast dele, mas presente lá no Vilela, no Redcast, em outros Mandado na época, podcasts. tá? Então, assim, Complicado, não tem cara. nada disso, cara. Tem nada disso. E tem uma coisa Muita também coisa que é que ele fala ali importante. Agora, que eu não ia naquele período, é verdade, cara. Eu não ia porque eu tava viajando, Verdade, entendeu? é Mas verdade. e É, que tem? É verdade. Eu não ia no período por quê? Tava viajando. Viajando. Você que é empresário, se o teu funcionário falar, seguinte, não tô indo porque eu tô viajando. Gente, pra que isso, gente? Ansiedade pra quê? Você vai pagar ele, ele também tem vida, ele tem que viajar. Fazer o seu serviço home office é igual, teve uma vez, alguém me perguntou, a vaga era de atendente de balcão. A pessoa me perguntou, DG, posso fazer home office? Eu falei, claro, gente, claro. Eu vou pôr um tablet aqui e você tira pedido da tua casa. Desse jeito. outra, tá? Complicado, cara. Até isentando o Igor de culpa, que até isentando ele. Existiam duas pessoas que trabalhavam no Flow, que era a Magá e a Sara, que era a CEO e a produtora, e elas, eu falava com elas, eu nem falava com o Igor direto, tá? Depois que elas foram mandadas embora, eu falava com elas. E elas tinham minha agenda. Preocupado. Um ponto preocupado, não. Um ponto preocupante. De empresa, de dono, colocar gerente, colocar CEO. E aí, o gerente, o CEO, vai blindar o dono e o dono não fica sabendo do que acontece. Eu nem tenho gerente e lá o pessoal vai, tipo, não tenho, tenho gerente, mas de domingo eu nem tenho uma gerente que é falar assim, ó, essa aqui é gerente. Os outros freelas vai lá, enche a cabeça dela e não fala para mim o que tá acontecendo. Na hora que eu fico sabendo, o trem já tá feio. E aí eu falo para todo mundo, gente, seguinte, bem fala para mim antes de dar pepino. Porque vocês ficar falando lá na fulana, na hora que chega em mim já é mais difícil de resolver. Então vem e fala em mim. E isso acontece em empresa grande. O que mais acontece em empresa grande. Por quê? Você coloca gerente, você não fica ligado no que está acontecendo. Você coloca um CEO para tomar conta da empresa. Na hora que você viu, o pepino tá grande. Por quê? Chega problema, ele não vai passar para você, porque ele vai achar que ele vai resolver. E às vezes é uma coisa que você tem ideia de como resolver fácil. E ele vai lá quebrar a cabeça e vai ferrar ele, a empresa e você junto. Desde o começo, entendeu? Quando eu ia viajar, elas sabiam exatamente quando eu ia estar em São Paulo, quando eu não ia estar, quando eu ia fazer programa, quando o programa ia ser de Brasília e tudo mais. Isso não chegava no Igor, tá? Não chegava nele porque foi criada uma blindagem ali para ele. E tá tudo bem, entendeu? Ele nem tem culpa disso não. Depois, quando essa CEO foi mandada embora, aí quando ele assumiu o negócio, que ele viu do jeito que estava e tudo mais, aí eu comecei a falar. É isso que acontece. Por quê? Você coloca um gerente, um CEO lá, ele vai filtrando e para você vai chegar só a parte boa. Quando ele sai, se você assume, aí você vai ver o tamanho do pepino que tem pra você descascar. E já tá o ditado. É o olho do dono que engorda o frango. Não, que engorda o gado, que engorda o boi. Ah, que seja, mas só sei que você tem que ficar de olho no teu negócio. O negócio é teu, a responsabilidade é tua, não importa o tamanho que é a tua empresa, você que tem que ficar de olho no que está acontecendo, gente. Mesmo que você tenha um gerente, mesmo que você tenha um gerente, você chega com os seus colaboradores, com os seus funcionários e conversa. Tá acontecendo alguma coisa? O que a gente pode fazer aqui para melhorar? Que se for esperar tudo chegar até você, você vai se ferrar e vai ser um pepino desse tamanho para você descascar. Falar direto com ele.
eu não falava muito com o Igor, cara, tá? Porque o cara, ele era o dono da parada. Então eu falava com pessoas que eram mais diretas Sempre comigo. tá abaixo. É isso só, entendeu? Então pronto, cara. Complicado isso, cara. E, assim, só uma ressalva, que todos os programas que a gente fez em Brasília, todos eles eram com uma qualidade muito boa, tá? A gente pegou equipamento para isso, a gente montava estúdio, montava todas as coisas. Teve um programa em que isso deu errado, que deu algum problema técnico que a gente demorou para descobrir, que foi o programa junto com o Vitor Espanha. E foi um programa que deu errado, a gente falou, galera, ó, vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente resolve o programa e tenta fazer ele de novo. E aí, Sérgio, o que aconteceu depois? Não, aí eles não quiseram que eu fizesse de novo, tal, não sei o quê, mas foi realmente, cara, foi só aquele lá que deu pau lá nos equipamentos de áudio lá, daquela casa que a gente ficou, mas o resto não. Então tá aqui, cara, eu tenho tudo aqui, ó, bonitinho, tá? Tem tudo aqui bonitinho, tá? Tudo aqui, ó, lindinho. E então, assim, não é que ele veio com um monte de projeto que eu não aceitei. Ele aceitou, tanto que ele me respondeu. Gente, e também é normal. Se o Igor falasse, gente, ó, foda-se, seus projetos é uma merda. Gente, cada vez, ontem veio, ó as ideias. Veio umas ideias mirabolantes. Domingo, esse mês agora, no meio do mês, saiu uma freelance. E qual que foi a ideia para aliviar a cozinha da sorveteria? Contratar mais um? Contratar mais dois? Pegar o valor da freelance que saiu e dividir para todo mundo do salão e a gente vai dar conta do serviço que já está sobrecarregado. Qual vocês acham que foi a resposta? Vieram me encher o saco para pegar a diária da freelancer que saiu e dividir para todo mundo, porque dessa forma ia ficar menos sobrecarregado e eles iam dar conta de todos os pedidos. Aí na hora que eu coloquei todos os pontos na mesa e falei assim, gente, vocês têm noção do que vocês estão querendo fazer? Olha a ideia do público. Mas eu acho que agora desse jeito não vai compensar. Aí é umas ideias também que você não precisa aceitar. O dono não vai aceitar todas as ideias. Tá aqui, ó. Depois do papo que eu tive com ele falou, pô. Tá ali, gente, tá ali. E a gente é prova que o Sérgio falou, ele assumiu que ele não ia, ficou 2 meses fora. Mas isso é aceitável, gente. É muita ansiedade. Pra quê também, gente? Só 2 mesinhos de testado. Fui viajar, fui pro Mato Grosso. Fazer o quê? Fui plantar soja. Plantar soja no Mato Grosso. Fui pescar no Mato Grosso. Pode. Legal aí suas ideias, vamos fazer. O que acontece? Depois que eu tive um papo com ele, cara a cara, ele chegou em casa e falou, ó, Sérgio, eu tô te mandando aqui só pra gente deixar tudo anotado. E tá aqui, ó, bonitinho. É que ele deve ter esquecido que ele mandou mensagem, né? Até aí tudo. Chamou o 3K de lerdo. Chamou o 3... essa novela, tá me fazendo feliz demais. Ser empresário, ser fofoqueiro. Vai ser Tudo bom, bem, vai ser também não tem ótimo. problema não. Então, tem isso aí também, né? Que vocês conseguiram ler aqui no meu negócio, né? Então. Conseguimos ler até demais. Você leu o negócio do Sérgio? Lê lá no negócio, Sérgio. Lá fala que recorrência em outros podcasts é quebra de contrato. Lê o negócio do Serjão direito. Isso ele não falou. O vídeo tá acabando, ele não falou disso. E ele também não falou que ele ia lá sem receber. 2 pontos que o Igor levantou e o Serjão não foi. Sobre isso aí é o seguinte, tá? Eu falei para ele o seguinte, eu falei, cara, então, mas pô, eu queria ir no Vilela, cara. Entendeu? Porque eu vou muito no Vilela. Tanto que lá tem um ranking do Vilela, olha lá no ranking do Vilela, quem foi mais foi no Vilela. Agora o Serjão tava lá, eu vi quase todos os programas do Serjão no Vilela. Muito foda. Muito foda. Mas o problema era o Redcast. O Serjão tava. O host do Redcast falou que o Serjão era contratado e recebia lá pra ajudar. Ele ia no Vilela como convidado. Era diferente de vez em quando. Agora ele tava toda semana no Redcast. não conta porque o Daniel Lopes já bateu meu recorde lá, porque tá indo toda semana. Mas pega antes pra você ver. Pega antes pra você ver. Tem lá, ué. Entendeu? Então, assim, eu falei, pô, mas eu queria ir no Vilela, cara. Aí ele falou, não, no Vilela pode. Então é isso. Serjão
rebater o Igor 3K. Eu quero o vídeo resposta do 3K, porque lá tava, o Serjão falou mesmo. É complicado isso, cara. Não vai dar pra mim ir, fui pro Mato Grosso, vou ficar 2 meses lá. Eu mando alguém pra me substituir, entendeu? E no próximo semestre eu volto, entendeu? E também é o seguinte, eu quero ir num Redcast por semana, quero ir no Vilela, só não quero ir no meu podcast. É a mesma coisa. Eu vou trabalhar na sorveteria do concorrente, mas não apareço na minha. Comente aqui de que lado que você tá. Eu não tenho lado, só dei minha opinião. Tô amando essa novela. Que saia mais episódios, porque está fazendo meu dia mais feliz, gente. Bora, comenta aqui e se inscreva no canal para saber a sua opinião disso. Complicado isso, hein, cara?